Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença de mentoria e consultoria. Eu vou te explicar os conceitos básicos e um pouco da minha experiência sobre o assunto, porque ambos são serviços, mas eles têm algumas particularidades e não é tanto de fato na entrega. Hoje eu acho que a maior parte das pessoas não entende que mentoria e consultoria está muito mais ligado ao jeito que você posiciona o seu serviço, o jeito que você se enxerga, do que propriamente ali o final, a entrega, o que você vai entregar para a pessoa que contratar esse serviço. E o meu objetivo aqui não é ser senhora da razão e colocar uma definição das coisas. Na verdade, o que eu quero que você entenda é justamente a diferença de cada um para que você consiga talvez comunicar melhor o que você vende e você tornar mais tangível, porque quando a gente fala de serviço, querendo ou não, a gente é uma entrega muito intangível. A gente precisa, ao máximo do máximo do máximo, deixar mais definido para que o cliente entenda melhor. Talvez hoje você não tenha o resultado que você gostaria, justamente porque o cliente não está entendendo o que você vai entregar, como que você vai resolver o problema dele. E aí, quando a gente define melhor as coisas, na nossa comunicação, fica muito mais fácil. Eu vou dar alguns exemplos mais claros de como tem gente que usa a consultoria mais para um jeito, como tem gente que usa a mentoria para outro jeito. Mas, em geral, o que eu quero que você entenda é que é mais sobre como a gente posiciona esse serviço no mercado. Então, vamos para mentoria. Mentoria, normalmente, é aquele tipo de serviço mais educacional, onde a pessoa que guia é um mentor. Ele tem esse papel de guiar as pessoas em um caminho. Normalmente é aquele caminho que ele já trilhou ou ele já ajudou outras pessoas a trilharem também. E aí você pode ter mentorias em grupo, você pode ter mentorias individuais. Em geral, a gente começa com a mentoria individual e depois, quando você ganha segurança no seu método, segurança na sua entrega, em como resolver o problema, você vai para o grupo. Mas, em geral, é quando a pessoa se identifica de fato como um mentor. E aí, você pode ou não se envolver mais no processo. Pode ser que você tenha só uma metodologia e você guia a pessoa em seguir essa metodologia. Pode ser que você entre mais na parte educacional. Mas, em geral, o mentor, a missão dele é apontar o caminho, o processo, a metodologia. E guiar justamente nessa posição de eu estou te mentorando. Então, é como você se enxerga. Você se enxerga hoje como mentor? Pensa um pouco. Já a consultoria é um pouco diferente. O consultor muitas vezes é um profissional mais técnico que entra para resolver um problema específico na empresa, no negócio. Pode até ter outros tipos de consultoria, mas aqui eu falo mais estilos de consultoria empresariais. Então, as pessoas que contratam consultoria não necessariamente querem aprender a resolver o problema. Por exemplo, alguém que contrata uma consultoria de RH. O empresário ele não tem a expertise, ele não quer aprender a fazer recrutamento e seleção, ele quer ter o problema dele resolvido. A diferença principal é que o consultor, ele é o detentor de um conhecimento e não necessariamente ele vai ter que passar isso para o empresário. Ele pode simplesmente chegar, entrar, resolver o problema e sair. Então, ele é um profissional mais focado na resolução de problema, não tanto na transferência de informação. Pode existir uma consultoria híbrida? Sim, pode. Por exemplo, aqui internamente a gente divide, porque a gente entendeu que parte da nossa melhor entrega é a gente fazer que toda a parte de conteúdo, copy, a parte de escrita mesmo persuasiva, comunicação persuasiva. Mas tem a outra parte, que é a parte do pessoa aprender a se comunicar, dela conseguir colocar o conteúdo na rotina dela conseguir estruturar um produto que faça sentido ali para estar no digital, ou reestruturar o serviço dela para que gere mais desejo. Tudo isso é uma parte conjunta. Por quê? Porque é a pessoa que entende do negócio dela. Então a gente faz dessa forma mais híbrida, mas não necessariamente precisa. A gente poderia pegar e entrar e simplesmente falar, faça isso e tal, esse aqui é o processo, pronto, resolvemos o problema e saímos. A gente poderia fazer isso. Então, em geral, o consultor, ele é aquele profissional que se vê um pouco mais técnico. Ele se vê mais naquele lugar de resolver realmente problemas e processos, entrando na operação e resolvendo ali, não necessariamente passando um conhecimento, mentorando uma pessoa. Então, qual que é a real diferença entre mentoria e consultoria? Hoje, não tem uma pessoa que bata o martelo e fale, essa aqui é a definição, você só pode usar essa. Não tem. A pessoa que te falar isso, ela vai estar te dando um único caminho. E não é assim que as coisas funcionam. Porque pode ser que você esteja no mercado onde as pessoas estão mais acostumadas a usar consultoria. Por exemplo, pode ser que você trabalhe com um nicho de empresários que está muito acostumado com contratar uma consultoria de gestão, uma consultoria de financeiro, uma consultoria de marketing. Mas pode ser que você esteja no mercado que esteja mais habituado com mentoria. Então, nota que é uma questão do posicionamento, é como você se posiciona e posiciona o seu produto e o seu serviço, e muito não é tanto sobre a definição estrita ali do que tem de entregável. E é isso que você precisa entender, que o jeito que você se posiciona, o jeito que você vai criar o conteúdo, o jeito que você vai construir ali a sua carta de vendas, seu discurso de vendas oficial, seu VSL, sua aula de vendas, enfim. O jeito que você vai posicionar a sua entrega no mercado é justamente para que tenha mais aderência e as pessoas vejam mais valor. No final das contas, se a mentoria, se vai ser entregue em 5 encontros, se vai ser entregue semanalmente,
semestral e tal, isso tudo é a construção de oferta. Mas se é consultoria, se é mentoria, é muito mais sobre como você posiciona e um outro ponto, é muito mais sobre como você se enxerga. Pode ser que você não seja uma pessoa que se enxergue como mentor. Eu não sou, inclusive. Pode ser que um dia eu até consiga me ver assim, mas hoje eu me vejo como consultora. Porque quando eu entro numa operação, até mesmo quando é uma consultoria mais rápida, eu vou pegar, eu vou esmiuçar, eu vou te fazer perguntas, eu vou olhar de forma personalizada para o seu negócio e eu vou trazer soluções ali para aquela situação. Eu não me vejo hoje como uma mentora, para alguém seguir uma metodologia exata. Por quê? Porque eu sinto que muitas das vezes a pessoa precisa de uma coisa que não é um passo a passo fechadinho. Então eu me enxergo mais como consultora, mas pode ser que você se enxergue mais como mentor, ou então você já esteja num lugar onde você tem uma metodologia tão validada, um passo a passo tão validado, que faz sentido sim você ter ali, faça esse passo, passar esse conhecimento. Pode ser que você seja uma pessoa que esteja no lugar realmente de mentorar, de passar informação, ou não. Você é um consultor, você pega, você é técnico, você vai lá e resolve. São essas as grandes diferenças que eu preciso que você entenda. Eu vou dar um último exemplo para ver se fica mais claro. Aqui na Destra, a gente tem uma frente do nosso negócio que a gente ajuda professores particulares a entenderem como fazer a captação de alunos. Então, professor de inglês, professor de matemática, física, para que eles tenham um modelo de atuação. É um nicho que está muito mais habituado a usar o termo mentoria. Por quê? Porque consultoria é um termo muito de negócios. Então, se a gente usa esse tipo de termo, a gente vai acabar tendo muito ruído na comunicação, porque a pessoa fala, eu não preciso de uma consultoria. Eu preciso, na verdade, de alguém que faça A, B, C. Então, a gente, entendendo isso, posicionou o nosso serviço para mentoria. Então, também tem isso, né? É como o mercado enxerga essa posição. E é isso que você precisa ter em mente. Faz uma pesquisa. Se você hoje tem essa dúvida, vê como as pessoas posicionam, vê como você se sente confortável para usar. Ou então, talvez você tenha dos dois tipos, mas uma você tem uma entrega, a outra você tem outra entrega. Pode ser que a consultoria seja uma coisa mais pontual, que você vai lá e resolve o problema. A mentoria já é um fato de que eu não faço para você, eu faço com você ali te acompanhando. Enfim, o ponto é. São diferentes termos de definição que está muito mais ligado a como você vai se posicionar e posicionar o seu produto, o seu serviço no mercado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Era uma coisa que eu tive muita dúvida no início, se eu me posicionava como mentora, como consultora, como fazer. Então, espero que isso te ajude aí a te reposicionar ou usar um nome melhor para aumentar a percepção de valor de desejo pelo que você entrega. Se você tiver uma definição diferente, deixa aqui embaixo também para eu ver. Eu quero ouvir. Não esquece de se inscrever. E eu vou deixar aqui embaixo também um link da minha consultoria Sprint de Negócios de Sessão Única, onde é uma consultoria de um encontro, onde eu vou olhar para a sua estratégia, vou entender o seu funil principal, ou se você não tem, vou te direcionar no melhor funil que você precisa criar. Vou olhar para os três principais pilares: atração, posicionamento e ativação comercial, para que você consiga aí destravar a sua estratégia de marketing digital, de posicionamento, de atração e geração de negócios usando aqui esse canal. Então é isso, a gente se vê na próxima.